Olá, Sidney Fortunato. Seja muito bem-vindo ao LelisCast, o podcast sobre meio ambiente e sustentabilidade. Aos nossos ouvintes, estamos aqui com o Sidney Fortunato. Sidney, seja muito bem-vindo. Oi, Fernando. Obrigado aí pelo convite. Fico muito agraciado aí para poder trocar uma ideia contigo. Um cara muito inteligente, que eu tive a oportunidade de trabalhar aí por poucos tempos aí. Eu acho que vai sair uma boa discussão, uma boa conversa. Ó, que legal. Eu que fico feliz de você ter aceitado e fiquei também honrado de receber a sua presença aqui no Lelis Cash. Sidney, eu estou falando aqui de Viçosa, Minas Gerais, para os nossos ouvintes que estão vendo aí nas redes sociais, no YouTube, por exemplo, eu estou de blusa e o Sidney está todo tranquilão. Como está a temperatura aí em Ourilândia do Norte? Precisamente não sei te informar, viu? Mas aqui a sensação térmica é de uns 45 quarenta e graus. cinco Muito graus. calor. O sol nasceu hoje para iluminar tudo. Ah, muito legal, mas é bom. O friozinho é muito gostoso, mas também exige alguns cuidados, né? Usar blusa, tomar cuidado para não pegar um resfriado, enfim. Estamos bem agasalhados e você aí está bem numa temperatura agradável. Vamos iniciar então o nosso podcast. Nós estamos falando aqui com um especialista nessa área. O Sidney é engenheiro florestal pela Universidade Federal do Pará em 2014. Também é mestre em gestão de recursos naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia, também pela Universidade Federal do Pará em 2017. Um profissional aí com mais de 10 anos de experiência em coordenação, supervisão de projetos socioambientais. E eu sou a prova disso. Eu estive trabalhando com o Sidney, comprovo aqui que realmente é um profissional gabaritado. Sidney, fica à vontade para falar um pouquinho mais sobre seu currículo. Beleza, né? Além da graduação aí, tenho trabalhado com projetos socioambientais. Né? Venho de uma região que é muito aquecida por esse debate, que é a região ali da hidrelétrica de Belo Monte. Agora, atualmente, estou atuando aqui na região do projeto de mineração de Onça-Puma, mas nunca, nem sempre ligado à execução do empreendimento em si, né? Sempre tive uma outra abordagem que é trabalhar com as comunidades, né? Principalmente as comunidades que são afetadas por essas grandes obras que se instalam, né? Então, desde lá da minha graduação em engenharia florestal, passando pelo mestrado, me envolvi em projetos de pesquisa. A minha dissertação de mestrado foi nesse tema, que é essa complexidade que se dá, né, entre a atuação de grandes empreendimentos, seja hidrelétrica, mineração, instalação de uma rodovia, uma hidrovia, mas o que que isso significa em termos de mudanças no território, né? E aí, quando a gente fala de território, a gente fala de populações tradicionais, comunidades indígenas, comunidades rurais, povos da cidade. Então, muito sempre é transversal assim na minha atuação profissional essa temática, né? As comunidades afetadas por grandes obras de infraestrutura e desenvolvimento. Muito legal, sim, essa sua vivência aí. E foi isso que te levou, né? Que deu a seguir essa jornada profissional, né? Essa parte de interesse das pessoas, como é que funciona o relacionamento, né? A parte de sustentabilidade também com povos indígenas. Se quiser falar um pouquinho mais sobre isso, Sidney, assim, já saindo do currículo e falando mais da prática do dia a dia, tá? Fique à vontade. Então, eu venho muito sempre motivado, Fernando, pela minha história de vida mesmo, né? Acho que tanto o âmbito acadêmico quanto o âmbito profissional perpassa pela vida da gente, né? Uma das coisas que desde criança sempre me motivou muito é pelo fato de eu ser neto aí de ribeirinhos, né? Os primeiros povos ali da cidade de Altamira, que é bem no centro do estado do Pará, para quem não está muito localizado. E aí eu nasço e cresço num contexto que né, um contexto de uma realidade muito pobre, de um município, né, subdesenvolvido do interior da Amazônia, que com uma ausência muito forte do Estado e com esse debate, né? Ah, vamos trazer investimento, né? Estrada e infraestrutura, no caso hidrelétrica, né? E que isso seja uma oportunidade de gerar um desenvolvimento para esse município, né? Então, isso sempre me indagou muito. Será que é possível, né? Será que esses projetos eles trazem de fato algum desenvolvimento? Então essas foram inquietações que me moldaram desde minha infância, porque eu realmente nasci nesse contexto, né? E aí metade da minha vida para cá, uma outra questão muito que surgiu muito forte foram os povos indígenas, né? E aí entra uma outra lógica, né? Quais são os modelos de desenvolvimento, né? Que os povos indígenas anseiam, né? Como visão de futuro
E o que que nós, né, povos não indígenas, temos, né, como visão de desenvolvimento, né? Então são realidades que se chocam, que eu acho numa questão mais aprofundada, né, e mais latente, assim, que aí é onde surgem os debates dos projetos socioambientais, né? Acho que essas são grandes questões que movem hoje o mundo, a atualidade do mundo, de para onde a gente precisa pensar que vai, né? Ó, bem interessante, Cine, de você estar falando aqui com hoje profissional, né, já há um tempo profissional, mas você citou sua infância, né, que você sentiu na pele, e como uma pessoa, né, sensível aí às questões sociais, você focou nesse ramo. Você poderia ser um engenheiro florestal para trabalhar com celulose, com papel de celulose, né, com áreas degradadas. Talvez você tenha essa habilidade também, mas estou dizendo assim, você focou, poxa, eu aqui, o que eu posso fazer para melhorar o entorno, algo à minha volta, que está impactando a minha sociedade, a minha comunidade. Então, é bem interessante você não fugir dessas suas raízes. Sidney, vamos iniciar então o nosso papo aqui, né? Eu estava até comentando aqui em outro momento que vamos ter muitos ouvintes profissionais da sua área, colegas de trabalho, inclusive tem uma sua colega que quer gravar com a gente aqui. Ela falou muito bem de você, muito em breve aos nossos ouvintes do podcast, ela vai estar aqui também. Então, vai ter muitos colegas, contatos Legal. profissionais, especialistas que não te conhecem, que vão te conhecer a partir de hoje, quem é o Sidney, como ele trabalha, porque já são especialistas, mas também tem muitos ouvintes, inclusive eu, que iniciei nessa parte de relacionamento com indígenas há pouco tempo. Então, vamos lá. Inicia nosso bate-papo contextualize, Sidney, um pouco mais, por que existe essa necessidade de relacionamento com indígenas? Que tipo de relacionamento você acha importante que tenha para uma boa relevância, para uma convivência com esses povos indígenas e tradicionais? Acho que essa é uma ótima pergunta para iniciar essa discussão, viu, Fernando? Acho que, a princípio, a história do Brasil, ela é a história do relacionamento com os indígenas, né? A chegada dos colonizadores para habitar um território que, na compreensão deles, era desabitado, né? E aí tem-se uma, né, sem entrar muito profundamente, mas a gente tem aí mais de 500 anos de uma história muito violenta com esses povos, né? De dizimação de várias culturas, de várias etnias, né? A gente perdeu vários idiomas. E aí eu acho que no contexto mais industrial, né, no contexto mais das grandes empresas, essa discussão ela surge primeiro por uma movimentação global, né, principalmente após a Revolução Industrial. O mundo inteiro começa a discutir mais essas questões de um desenvolvimento sustentável, né, que envolve, além da questão do meio ambiente em si, né, no caso da natureza em si, envolvem também as pessoas que moram dentro da natureza, né. Então, a partir disso, dessas grandes discussões, principalmente nas conferências climáticas puxadas pela ONU, o mercado financeiro internacional, né, o mercado financeiro global, ele começa a ter que se adaptar, né, via de regra às legislações ambientais, né? Isso aí muito antes de se falar em ESG, em gestão de risco desses empreendimentos, já se tinha essa preocupação com um modelo de desenvolvimento mais limpo, né? E aí falar de modelo de desenvolvimento limpo é incluir modos que respeitem outros modos de vida, né? Então surge nessa perspectiva a necessidade de se ter menos intervenção possível na vida dos povos indígenas, né? Tendo em consideração aí que foram povos que historicamente foram já violentados pelo Estado, o Estado começa a incorporar isso, né? Seja nas suas constituições, né? A nossa Assembleia Constituinte aqui no Brasil traz muito forte essa discussão, tem um capítulo inteiro dedicado a isso, né? A questão dos povos indígenas. E aí as grandes empresas e as grandes indústrias, elas precisam se adaptar para poder manter ali, né, o que a gente chama hoje de licença ambiental, né? Então, o contexto do licenciamento ambiental, ele também é um marco muito forte para incorporar esses mecanismos que hoje a gente chama, né, que é o relacionamento com comunidades indígenas e tradicionais, né? É nessa perspectiva que hoje a gente trabalha e a gente atua. É bem interessante, Sidney. Eu vou até pular um assunto aqui que eu queria fazer um comentário. Você falou aí sobre a parte ambiental, que é o interesse de Sim. todos, né, das grandes empresas, né? Mas também tem a parte social. E essa parte Uhum. ambiental existe o licenciamento, né? E para a parte social também licença a chamada a licença social. Eu vou Isso. contar para vocês, os nossos ouvintes, aqui um comentário bem rápido sobre uma questão relacionada a isso que você falou, esse relacionamento com a sociedade, que muitas das vezes não era tão visto e hoje é obrigado e importante que seja visto. Há um tempo atrás,
no vídeo, né, num site aí da plataforma Liderança Sustentável do Ricardo Voltolini, um grande diretor de empresa, ele contou essa história. Ele disse que eles estavam fazendo uma mineração na mineradora e, claro, ela precisa passar por caminhos, né, vicinais. E isso existe, uma equitação de vias, ouvir a sociedade, Uhum. mas por um momento uma empresa contratada, né? Claro, eu nem sei quem é, mas assim, houve atropelar eu não sei se foi uma galinha, se foi um cabrito, agora eu não lembro, é um animal doméstico. E eles, Cachorro. até então, né, Sidney, estava assim, ó, nós ouvintes, assim, vamos fazer a mineradora e o meio, né, a parte social estava um pouco esquecida, pois a população parou aquela estrada e parou a construção de mineradora. E aí até o diretor fala, aí me deu o link, poxa, precisamos ouvir essa sociedade. Até então, não estavam tão preocupados com isso. E aí sim, a parte social começou a ter tanta relevância aí, exatamente ligando isso que você falou, ambiental, mas o social também é muito importante. Se não tiver casado, né, Sidney? Aí Exato. não tem objetivo, não tem produção e não tem benefícios, né, para nenhuma das partes, né? Exato, veja bem, né? Você sai de um, né, o capitalismo ele se expandindo, né, através ali da Revolução Industrial e a grande preocupação do mundo com a poluição, né? Eu lembro muito bem que a questão lá discutida lá nas ecoconferências era os oceanos, né? Os lixos que eram derramados no oceano e aí esses lixos eles iam migrando para outros países, então virou um dano ambiental que a gente começou a se entender, não, o mundo ele só é um, né? Não existe eu vou jogar lixo fora, né? Eu tô jogando lixo Não aqui existe o dentro, né? fora, exato. E aí, com o passar do tempo, né? E aí é bem esse exemplo aí que você traz, que consegue trazer para gente uma exemplificação muito boa, que é como que o social ele nunca pode ser descasado da questão ambiental, né? Na verdade, é a Exatamente. mesma coisa, né? A partir do momento que você provoca um dano ambiental, você está provocando um dano que é social, né? Então, antes de poluir algo ou, né, prejudicar algo, eu preciso envolver as pessoas que estão ali diretamente envolvidas com aquela ação que você vai fazer, né? Então, a lei de licenciamento ambiental no Brasil, ela traz isso muito forte. Primeiro, como uma obrigação das grandes empresas, quer dizer, de todas as empresas, na verdade, né? Que queiram explorar a natureza para gerar lucro, que se façam medidas de mitigação e de compensação de impacto, considerando aí essa dimensão, que é a dimensão social, que é a mais importante, né? O meio ambiente só é importante porque a gente precisa que as pessoas usufruam dele, né? Então, Usufruam dele. E isso foi, inclusive, a sua jornada, que, né, que te mitigou a, poxa, não é que eu vou lutar contra ele, vou trabalhar com isso, para que isso seja, para que a minha parte, né, como profissional, isso venha a ser melhor do que é hoje. Sidney, então, pronto, chegamos num ponto muito importante, a prática. Sidney, você não precisa citar nome de empresa, nada assim, você. Desenvolvimento, né? Ele pode ter muitos diferentes conceitos, mas como estamos falando em experiência prática, né? E aqui estamos, Sidney, com bastante experiência. Fala sobre um pouquinho aí, Sidney, sobre desenvolvimento na Amazônia. Como é que você organiza esses assuntos aí? falar sobre desenvolvimento, Fernando, hoje, eu acho que é a principal discussão quando a gente fala de tudo, né? O que que é desenvolver algo, e aí na academia a gente vai ramificar essa questão, mas sem cair no academicismo, eu acho que pensar desenvolvimento eu acho que é pensar escalas, é pensar territórios, é pensar diferentes perspectivas, né? A gente fala, o desenvolvimento na Amazônia, né? O Estado brasileiro precisa desenvolver a Amazônia, né, como Amazônia. força produtiva, né? Mas e aí, tirando a perspectiva do Estado, você vai para as populações indígenas, né? O que que é desenvolvimento na perspectiva deles, né? Será que, será que é a mesma linha de raciocínio que os governantes ou que as empresas estão pensando, né? Você vai para uma comunidade tradicional, sei lá, quilombola, ribeirinho, quais são os projetos de vida dessas pessoas, né? Então, acho que para além dessas diferentes categorias de desenvolvimento, o maior desafio hoje é a gente pensar um desenvolvimento que integre todo mundo, né? Que seja feito para todo mundo, né? Que consiga incluir ali o bem-estar e a qualidade de vida dos povos indígenas, né? Que consiga atender às grandes demandas da indústria global, seja ela energia, seja ela celulose, seja ela minério, mas de que de fato esses projetos eles tragam legado e desenvolvimento de fato, né, para as populações dos territórios onde esses recursos naturais eles se encontram, né? Então acho que desenvolvimento principalmente é
a consulta e a garantia dos direitos daqueles que estão no território, né, que estão na base da pirâmide social aí, que é o nosso sistema. Ô, Sidney, muito bom a contextualização. E eu vou te pegar de surpresa agora, Sidney. Eu estava vendo esses dias uma publicação, foi no LinkedIn, também foi no Instagram, sobre um projeto que você participou, sobre um projeto sobre a castanha do Pará, não, sobre o cacau, né? A fábrica de Uhum. chocolate. Esse é um projeto importante, né, Sidney, na sua ideia, né? É Na sua assim, visão. acho que entra muito na questão do desenvolvimento, antes de falar do cacau em si, mas eu vou chegar lá, Ok, só para a gente entender um pouco que as questões que a gente chama muito de conseguir identificar experiências territoriais, né, e modelos de desenvolvimento endógeno, né? O que seria isso? Antes de chegar com uma ideia de fora, né, que sempre é isso, você vê um grande projeto, vem com um monte vem uma grande obra de infraestrutura, ela vem cheio de ideias de como eu vou desenvolver aquilo, né? na E prática. se deixa de lado uma aprendizagem do próprio território, né? Entendendo que o território são as populações que estão ali há muito tempo e que já têm os seus projetos, né, de desenvolvimento, né? Sei. Com a questão do cacau, é um modelo que é muito interessante, porque primeiro que ele é um modelo de desenvolvimento já consolidado, né? Aqui, principalmente na Amazônia, em diferentes regiões da Amazônia, do Nordeste também. É um modelo também que está integrado numa estratégia mais internacional, que é a produção de chocolate, né? A produção de gêneros alimentícios A para produção atender sustentável, né? é uma produção que se integra muito bem, né, com os modelos tradicionais de cultivo, no caso Interessante. específico que a gente trabalha aqui com os povos indígenas, né? Você não precisa derrubar áreas extensas de floresta. Se você faz o cultivo dele em modelo consorciado ou de sistema agroflorestal, que é a expertise máxima assim dos povos indígenas, foram eles que inventaram o sistema agroflorestal, né? A gente só aprende com Interessante. eles. Se integra muito bem e ele consegue casar as questões de preservação e de conservação ambiental como alternativa eficaz de geração de renda, que é o grande dilema, né? Então, acredito que o cacau ele é uma grande potência quando a gente vai falar de desenvolvimento econômico, né? Desenvolvimento sustentável para populações tradicionais, né? E aí eu extrapolo essas iniciativas, né? Não só aqui no território onde eu atuo, mas para outras regiões do Brasil. E é um modelo que os indígenas já estão fazendo, né? Você não está chegando com uma ideia de fora, né? Eles próprios já estão integrando essas questões. Então, falar de modelo de desenvolvimento endógeno, Fernando, é isso. É ter essa escuta ativa, é desenvolver profissionais que contenham essa escuta ativa para casar, né? Uma medida de mitigação, de compensação de um impacto que determinado empreendimento tá causando, com essas experiências exitosas que os povos já têm, né? É só potencializar o que já está funcionando, o que os indígenas já fazem, né? O que as populações já fazem nos territórios onde elas atuam. Não, excelente exemplo. Estou dizendo isso porque, né, foi publicado, eu vi, o seu nome lá inscrito, falou, poxa, o Cid tá certo, tá fazendo o que ele gosta, o que ele ama, né, que é desenvolver projetos para os indígenas, né, dentro dos territórios. Agora, Cid, você me falou uma coisa bem interessante aqui, que foge um pouco do nosso roteiro, é de que foram os indígenas que iniciaram, é claro, indígenas, né, Uhum. já estavam aqui no Brasil quando os outros povos chegaram, mas essa parte de agroflorestal é feita por eles aí. Então, é só uma pergunta, né? Assim, porque do meu conhecimento com povos indígenas, que eu sei, eu sou mais da gestão ambiental, mas era mais ligado a algumas culturas, por exemplo, como a mandioca. Mas aí você me disse então que eles já conseguem, há muitos anos, eles já trabalham com esse sistema agroflorestal, né, Sidney? Correto, né? Corretíssimo. Eu acho interessante essa discussão, Fernando, porque a gente precisa muito colocar duas questões, né? Assim, que eu acho que é o conhecimento científico, né? E o conhecimento que né, pode se chamar de empírico ou tradicional, né? Tem vários autores que podem classificar esse tipo de conhecimento como diferente, conhecimento ancestral, mas que é o conhecimento que as populações indígenas já executam, né, milenarmente, e de que a ciência, muitas vezes, só observa e tenta sistematizar isso em um artigo científico ou uma tese de doutorado, mas de que, de fato, esse conhecimento ele já está produzido, né? Não é uma descoberta que é nova, né? Eu acho que o que a academia brasileira ela vem discutindo sobre o sistema agroflorestais no sentido de é,
no sentido de amplificar os ganhos do sistema agroflorestal são importantíssimos. Mas boa parte desses conhecimentos, eles já foram sistematizados, mas na forma ancestral ali dos povos indígenas. Eles foram os primeiros que desenvolveram, né? Você falou aí da mandioca, né? Ou incluiria abóbora, incluiria outros cultivos agrícolas de ciclo anual, com outros tipos de culturas, né? Que são as essências florestais. Essa é uma discussão que no meio indígena já existe há muito tempo, é um saber que vem passado de trás de pai para filho, né? É um conhecimento intergeracional. E de que quando a gente, né, pensando nisso que a gente está conversando, que é projeto, né, projeto socioambiental, quando a gente consegue juntar as duas coisas, né, consegue juntar, por exemplo, o entendimento do Sidney como um engenheiro florestal com o conhecimento da comunidade, a gente consegue integrar saberes, né, e sair dessa perspectiva impositiva, né, de chegar com uma ideia que é nova, né? Não, vamos pegar o que hoje a ciência produz, juntar com os conhecimentos ancestrais dos indígenas e começar a ter tecnologias novas, né, mais respeitosas com eles e que gerem de fato algum sentido em questões de melhoria de vida, para além de renda, mas para a questão ambiental e para diversas dimensões que a gente tem, né? Então, eu acredito muito nessa perspectiva para o trabalho com as populações indígenas, né? Você, Dino, bem interessante toda a sua resposta aí, né? O nosso diálogo aqui. A gente está encaminhando já para os finalmente. E Que aí, pena. falando, é uma pena, né? Falando de ISG, que é a parte governamental, socioambiental, claro que você compreende, você entende sobre isso, a parte ambiental, tanto é que você citou, né? A parte ambiental é importante para trazer benefício. A produção envolve a parte ambiental, tem que ter a governança ali das atividades e principalmente voltado ao social. E você, claro, né, especificamente, por mais que você tenha um conhecimento grande aí na parte florestal, como engenheiro, como mestre, você é muito voltado com essa parte, com esse foco importante na parte social. Aí você até falou sobre isso, né, que por mais que os povos indígenas tenham as suas atividades, muito importante que projetos técnicos, né, essa relação Uhum. com o indígena, olha, vamos fazer de tal forma, o que que você acha de fazer sobre isso? É que você falou sobre os dois tipos de conhecimentos, né? Então, de fato, só para você confirmar mesmo, se você quiser falar mais um pouco sobre isso, já caminhando para o nosso finalmente, Uhum. de fato, os indígenas precisam de um certo apoio para projetos técnicos, concorda? Concordo, claro que sim, né? É, eu acho que partindo da perspectiva de que hoje existe um mundo não indígena, que ele é acelerado, né? E de que ele comumente atropela tudo que está pela frente, né? Nós hoje cada vez mais precisamos de profissionais que sejam capacitados na perspectiva do ouvir. A gente tem uma legislação que caminha muito para essa questão, que é hoje a consulta livre, prévia e informada, que dá diretrizes para que a gente não ultrapasse por cima dos direitos das pessoas, né, pelas perspectivas de vida e de futuro das pessoas, né? Então, eu acho que quando a gente pensa uma atuação em território indígena, a gente não pode ir como uma folha em branco ou uma folha muito bem intencionada, né? Você vai entender muito bem o que eu te falo agora, que é a maior parte das tragédias em territórios indígenas foram feitas por pessoas bem intencionadas, né? Porque elas acham que os projetos delas são bons. E elas esqueceram de perguntar para quem vai receber esses projetos se elas Interessante, querem isso, né? interessante. Então, quando você se forma numa perspectiva do ouvir, do escutar primeiro antes de atuar, não significa que você só ouve, né? Mas você vai ter que trabalhar profissionalmente um conjunto de outras técnicas, que é a escutativa, né, que é a elaboração de projetos down to up, que tem uma série de técnicas que a gente precisa. O campo da antropologia nos ajuda muito nesse sentido, né? Tanto na etnografia, a parte da etnologia também, a se preparar melhor para atuar com essas populações, né? Então, não basta você ser só o melhor engenheiro ambiental ou biólogo, se você não tem outro conjunto de técnicas que te dão essa sensibilidade de ouvir o território e de canalizar isso para algo que seja estruturante e que faça um bom feito, né? Muito interessante. Eu que sou biólogo e já tenho bastante, né, alguns anos de experiência aí pesquisa Uhum, florestal também, inventário florestal, já fazendo, né, no network aqui, eu não tinha tanta proximidade com povos tradicionais. Tenho sim, já tive, né, porque até
A gente precisa, uma qualidade importante é essa, né, Sidney? Saber ouvir, entender, isso, Sim. essa qualidade, esse requisito, digamos assim, eu já tinha, mas nunca tinha trabalhado com povos indígenas. E assim, com a sua ajuda, com a ajuda dos outros colegas também da empresa anterior que eu trabalhei, aprendi muito. E essa parte de ouvir, de fato, ela é muito importante, até porque tem um pouquinho do jeito deles, né, Sidney? Aprender o jeito deles se comunicarem, às vezes é pela imagem deles, né? Ó, opa, estou pronto para a guerra e tal. E também da feição deles e do comunicar, porque a língua É, indígena sim. também, em alguns momentos, né, assim, eu aprendi isso, eles falam com uma língua diferente, né, Sim. Kubem, né, tem É. alguns palavreados aí que vocês que estão nos ouvindo, vocês podem pesquisar aí, é bem diferente. Foi muito gratificante, Sidney, ter essa experiência local. Então, eu pratiquei muito, eu fui obrigado, digamos assim, né, a praticar muito essa qualidade que é de saber ouvir. Sidney, foi um prazer receber você aqui. Estamos finalizando o nosso podcast e eu gostaria que você contextualizasse um pouquinho mais sobre a importância para os nossos ouvintes que são jovens, né? Até para os profissionais do dia a dia também, o que que eles podem o que você poderia dizer, conselhamento sobre carreira para esses nossos ouvintes, para a gente fechar o nosso episódio? Fica à vontade aí para fazer as suas considerações, Cidinho. Ah, sim, eu encerraria, Fernando, falando que esse debate ele é muito atual, né? Ele é muito necessário. Cada vez mais o mundo está olhando para essa questão, porque a gente tem uma questão de finitude dos recursos naturais, né? Então esse debate ele é muito importante para a gente pensar perspectivas de futuro, para onde a gente precisa, onde a gente quer chegar, né? Com esse avanço desenfreado aí de demanda por alimento, de demanda por bens de consumo, né? Pensar um outro mundo que é possível para a gente conviver em harmonia com a natureza e conviver em harmonia com os nossos pares, né? E principalmente pensar um outro mundo mais justo e mais humano para as próximas gerações, né? A gente não pensar somente a partir dessa, né? Qual mundo a gente quer deixar aí para os nossos filhos? E aí trazer para dentro desse mundo as populações, né? Sejam elas indígenas, tradicionais, como os grandes defensores ali da natureza, né? É, só assim para ir fechando assim, né? Que eu sei que, que o tempo está curto aí. A gente vê muita discussão do ESG, né? Eu acho que a gente precisa superar essa discussão que é limitada a uma gestão de risco, né? A gente tem que parar de pensar que a gente só vai, a gente precisa trabalhar o relacionamento com comunidades, porque a licença de tal empreendimento ela vai estar em risco ali, né? Eu acho que também é importante manter as licenças ativas de um modelo que, mas não é só por isso, né? Não é só pelo processo de mineração ou pela hidrelétrica ou pela construção de uma estrada, mas é onde a gente precisa, é onde a gente quer chegar com esse crescimento desenfreado e sem pensar, né? E aí a estratégia de ouvir e de tentar conectar as populações nesse nosso modelo de desenvolvimento, cada vez elas se tornam mais emergenciais, né? E aí, se dobrar profissionalmente nesse sentido, pode ter certeza que vai ter um grande retorno, né? Não só em questões de emprego, mas de deixar alguma coisa para o futuro aí. Ô, Sidney, o papo tá tão gostoso e eu não poderia né, de deixar uma pequena consideração também sobre isso antes de a gente finalizar, mas muito obrigado, né, por tudo. Você falou um negócio muito interessante que eu percebo em você como profissional e outros colegas também, que vocês internalizam esse relacionamento com o indígena, essa preocupação que eu aprendi com o ISG é gestão de riscos, né, socioambientais. Então, porque o investidor vai investir, porque o investidor quer isso, a empresa quer ter lucro, mas, poxa, vamos olhar para o lado social, como bacana é, como importante, como bonito, como saudável é uma sociedade vivendo em plena comunhão, em pleno compartilhamento de resultados sociais, ambientais, benefícios, né? E não somente pensando no lucro. Muito obrigado, Sidney, mais uma vez, pela sua participação aqui. Aos nossos ouvintes do podcast, do Lelis Cash, o nosso podcast vai estar ao vivo muito em breve, disponível nas diversas plataformas aí. Então, Sidney, muito obrigado. Nossos ouvintes, até o próximo episódio. Valeu, obrigado pelo convite, Fernando. Adorei participar. Um abraço, tchau, tchau, Sidney. Tchau.